Ó, vou mostrar pra você como é que faz pra poder criar botões, alterar textos, esse tipo de coisa usando o Inkscape, que é o programa que eu uso para fazer o design das coisas, né? Que eu passei o link para você no último e-mail, você pode baixar lá no inkscape.org, né? Tem ele para Windows, Mac, Linux e também tem ele no idioma português. No caso, isso aqui tá a tela dos assets lá da parte de interface, né? Ah, então eu separei aqui do lado para você ver. Para dar zoom aqui, você pode tanto mexer aqui no cantinho para aumentar ou diminuir, ou simplesmente apontar o mouse para algum lugar, segurar o Ctrl e mexer com a rodinha do mouse, né? Que daí eu dou o zoom. Isso aqui eu acho que é padrão na maioria dos programas. Bom, primeira coisa é para criar qualquer um desses botões em textos aqui, eu fiz da seguinte maneira. Eu estou usando a ferramenta de texto normal, que é essa aqui, né, que é representada pelo ícone do A. Aqui eu vou escrever o texto que eu desejo. No caso, por exemplo, credits, né? Se eu segurar o Shift aqui, ó, com o texto que eu estou digitando, eu posso clicar na primeira ferramenta seleção para poder aumentar e diminuir o tamanho dele. A fonte que eu estou usando atualmente lá, ele está padronizado aqui, ele está com esse efeito na borda. A gente vai tirar isso aqui. Então a primeira coisa, eu quero escolher uma cor aqui para o texto, só para trabalhar, vou colocar a cor preta. Eu simplesmente pego a ferramenta de seleção, clique no texto ou no objeto e clico na cor preta. E agora eu quero tirar essas bordas aqui, que isso daqui está como o resto da configuração de um outro trabalho que eu fiz. Então eu vou com o texto aqui clicar, vou vir aqui nesse xizinho, só que ao invés de simplesmente clicar nele, eu vou segurar o Shift no teclado para indicar que eu quero nenhuma cor na borda. Pronto. Aí ele já fica dessa maneira aqui, ó. Tá certo? Agora é só alterar a fonte. Então como que eu faço isso? Com a ferramenta de texto ou dando 2 cliques no texto, eu vou vir aqui nessa opção aqui em cima e vou achar a fonte Big Bang Cartoon, que é a fonte que está sendo usada nos botões aqui, Big Bottom Cartoon. Eu depois vou mandar o link dessa fonte para você deixar instalado no seu computador. Aqui, ó. Uma curiosidade é que essa fonte aqui, ela aceita acentuação, então dá para usar mesmo se for com um idioma em português, né? E ela tem esse estilo aqui, cria essas letras meio como de desenho animado. Então como é que eu faço para deixar o efeito aqui embaixo como está aqui no Start Game? Uma coisa é que o Start Game, na verdade, ele é criado com 3 partes de texto, né? Eu tenho um efeitinho que vai do amarelo para o transparente. Eu tenho o mesmo texto embaixo nesse tom de vermelho. E por último eu tenho o texto Start Game com um contorno grosso, né? Com um contorno grosso aqui que na cor preta para fazer o fundo. Então eu vou simplesmente replicar isso no créditos aqui, né? Então a primeira coisa, eu vou clicar aqui, vou vir em objeto, preenchimento e contorno. Ele vai abrir aqui na lateral para mim, né? Eu vou pegar primeiro no preencher, já está a cor preta, né, que a gente escolheu, que é a cor padrão de fundo. E na cor de contorno eu vou colocar a cor uniforme e também vou colocar a cor preta. Ele está com todo esse exagero porque o contorno ele estava fixado, como eu comentei antes, num tamanho maior. Só que aqui em contorno, na opção espessura, você pode definir qual é o tamanho do contorno que você quer. Por exemplo, 20, 10, né? Então você vai fazendo até que esteja num tamanho que lhe agrade.
Você pode estar trabalhando com várias medidas diferentes. No caso, estou usando pixel como é padrão para tela, né? E acredito que o contorno aqui seja 8. Isso. Beleza, então eu já tenho fundo. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é a cor vermelha. Como que eu vou fazer? Como eu quero exatamente igual a esse texto, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em duplicar aqui, ou dar o atalho Ctrl D. Pronto, eu fiz uma cópia desse texto em preto. Então eu vou vir aqui com ele selecionado, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu posso fazer nessa tela de preenchimento contorno mesmo, é retirar o contorno dele e mudar a cor para uma que eu deseje, né? No caso, eu vou querer o mesmo vermelho que está no Start Game. Então eu vou vir aqui, clicar aqui embaixo para abrir mais opções de ferramenta e escolher a ferramenta conta-gotas. Aí eu clico aqui e pronto, né? Ele está naquele vermelho do Start Game. Se eu quisesse mudar para alguma outra cor, é só eu clicar que ele vai se alterando. No caso, é o vermelho aqui padrão, né? Se quiser colocar qualquer outra cor, você pode fazer também. Agora, para dar um efeitinho, eu poderia tanto fazer um degradê aqui direto, mas eu prefiro, para às vezes poder dar uma mexida em tons diferentes, duplicar novamente essa camada que está em vermelho, mudar a cor dela para esse amarelo aqui da parte mais escura da terceira opção de Start Game, né? Ele ficou aqui vermelho. E aí eu vou utilizar a ferramenta de gradiente ou degradê, dependendo da versão que você pegar aí. Vou pegar ela aqui, vou ter que sempre checar se está no gradiente linear aqui corretamente. Aí eu clico na parte que eu quero que termine a cor forte e puxo, né, até onde eu quero que comece o transparente, que termine a 100%, comece o 100% transparente, né? No caso, eu acredito que seja mais ou menos por aqui. Se eu clicar aqui, eu posso ter uma visão, ó. Ele começa no topo e termina no final. Então eu tenho que reproduzir esse comportamento aqui, ó. Começa no topo e a bolinha aqui, que é a saída, vem aqui para baixo. Certo? Muito bem. Eu vou dar uma alinhada agora para checar o botão aqui. Para alinhar objetos, eu venho em objetos. Deixa eu ver aqui. Objetos. Organizar, agrupar, desorganizar. Aqui, ó. Alinhar e distribuir. Muito bem. Vou centralizar. Repare que o contorno do Start Game está um pouco mais grosso. Como é que eu faço para selecionar o que está atrás? Eu simplesmente clico no que está em cima e aperto Shift Tab, que ele vai selecionando, né, os objetos na ordem que eles foram sendo criados. Vou novamente lá, objeto, preenchimento e contorno, e vou aumentar um pouco a espessura. Acredito que um 12. Pronto. Agora eu seleciono toda essa área aqui para estar selecionada as três partes do texto. Para facilitar mover para lá e para cá, se eu quiser, eu posso agrupar eles, né? E aí eu posso redimensionar o tamanho que eu quero. Se eu precisar copiar uma medida, né, o tamanho que eu quero definir nele, na hora de exportar eu posso simplesmente fazer aqui, ó. Eu selecionei aqui, né, esse créditos aqui, vou arquivo, exportar imagem PNG. Ele aparece essa opção aqui, que é a barra de exportação. Ele, por padrão, geralmente ele vai exportar ou na pasta raiz do usuário
ou no diretório que o arquivo está salvo, né? Depois que você exportou uma vez, ele salva o diretório que você colocar, né? No caso, eu vou salvar aqui na área de trabalho como teste.png, ou melhor, button credits, aqui, .png. Cliquei em salvei, só setei aqui o endereço, eu não salvei de verdade. Aqui eu coloco as medidas que eu quero exportar o botão ou a resolução dele aqui, né? Padrão é 90. No caso, se for usar a impressão, você muda aqui o DPI para 300, para que na impressão saia mais ou menos o tamanho relacionado à página que está na tela. Vamos supor que eu quero um botão de 256 de largura. Ele já põe aqui embaixo automático, né? E aí sim, eu marco aqui, ó, ocultar tudo exceto selecionado. Porque aí se tiver alguma coisa no fundo que não é para ser enviado junto, ele tira, ele só vai enviar o que está selecionado aqui. Eu vou exportar a seleção, né? Tem essas opções aqui. Se eu quiser exportar o desenho inteiro, ou quiser exportar a página, né, de referência, ou quiser personalizar, exportar uma certa área, aí eu tenho essas outras opções. No caso do botão, eu vou exportar só o que está selecionado, certo? Cliquei para exportar, pronto. Se eu vim aqui na área de trabalho, já está aqui, ó, exportado com as medidas exatas do que eu enviei, ok? Lembrando sempre, terminou o trabalho, simplesmente vem aqui salvar.